Somos um único país, um único povo. Lula presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Brasil, 30 de outubro de 2022. 20 anos depois de deixar o cargo como presidente mais bem avaliado do país, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito pela terceira vez. Ultrapassa sua própria marca e com mais de 60 milhões de votos é o presidente mais popular da nossa história. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Lula enfrentou a eleição mais importante de sua vida política. Depois de acabar com a fome e tornar o Brasil a sexta maior economia do planeta, encontrou um país dividido pela mentira. Dominado pela intolerância, afogado em dívidas e isolado do mundo. Nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Neste 30 de outubro, a maioria do povo brasileiro votou por mais e não por menos democracia. Votou por mais e não por menos oportunidades para todos. Votou por mais esperança e menos medo, mais amor e menos ódio. A maioria do povo brasileiro confirmou sua confiança em Lula para colocar o Brasil mais uma vez na direção do futuro. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. – 7 de abril de 2018. Lula é perseguido politicamente e injustamente condenado e preso por ato indeterminado. Chama atenção o fato da acusação não apresentar provas materiais. Contava apenas com delações pra lá de suspeitas. Nem ele sabia que aquilo que eu cometi. Tá gravado lá, eu dizendo pro Moro: você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. A perseguição a Lula tinha o objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral de maneira arbitrária e desonesta. Começa assim um forte movimento de resistência e denúncia da perseguição de Lula pelo judiciário. À frente desse movimento, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. As pessoas querem vir manifestar solidariedade ao Lula, vir manifestar seu apoio, sobretudo vir aqui, ficar aqui numa vigília até a liberação do presidente. Nós não temos um preso comum aqui, nós temos um preso político. A vigília em torno da carceragem onde ficou detido em Curitiba reuniu milhares de pessoas diariamente, dando bom dia, boa tarde e boa noite, presidente Lula. Sempre soubemos que tínhamos a verdade ao nosso lado. Após 580 dias preso, Lula foi inocentado em todos os 26 processos e finalmente teve a sua liberdade de volta. Suspeito e parcial foram os termos usados pelo Supremo Tribunal Federal e pela ONU sobre Sérgio Moro. Então hoje o presidente Lula é um homem livre e inocente. Não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado contra o presidente Lula. Nenhuma. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Agosto de 2022. O Brasil chorava seus mais de 680 mil mortos pela Covid-19. Enquanto Bolsonaro ria de pessoas morrendo sufocadas sem oxigênio. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração. De um homem que não teve a sensibilidade de derramar uma única lágrima. Não teve dó nem piedade de negar as vacinas quando elas poderiam ter salvado metade das pessoas que morreram. Incentivava aglomerações e criticava o uso de máscaras. Foi contra o auxílio emergencial de R$600 até perceber o seu valor eleitoreiro e aprovar a quantia. No meio da pandemia, a tentativa de sabotar todas as medidas
preventivas, importantes, essenciais que foram tomadas por estados e municípios. Enfim, inocentado em todos os processos, em todas as instâncias e com todos seus direitos políticos recuperados, Lula trouxe consigo a esperança renovada. Agiu como verdadeiro estadista e convocou o mundo para combater a Covid juntos. Você sabe o quanto nós precisamos de alguém que olhe para o povo. Nós depositamos em você essa esperança. A favor da ciência, a favor da vacina e, sobretudo, a favor do povo brasileiro, Lula reacendeu a chama da democracia em favor do Brasil da esperança. Eu estou preocupado em brigar contra a fome, contra o desemprego, contra o baixo nível educacional nesse país. Não existe modelo de país que se desenvolveu sem antes investir na educação. Porque é isso que o Brasil precisa se transformar, num país exportador de conhecimento. Em qualquer democracia saudável, um presidente precisa conversar com o seu povo. Precisa se reunir com governadores, prefeitos, movimentos sociais, sindicais e organizações da sociedade civil. Precisa ouvir. Vocês vão ter dois caras que gostam de conversar. É o momento oportuno de você começar a fazer tua pauta de reivindicação. Colocar tudo o que vocês acham que tem que fazer. A verdadeira governança democrática se dá a partir de acordos com base nas reais necessidades do país e da sua gente. É nisso que Lula acredita. E assim que teve os seus direitos políticos recuperados e a sua inocência oficialmente decretada, deu início a uma série de encontros com os mais diversos setores da sociedade, em todas as regiões do Brasil, propondo uma caminhada conjunta em busca da reconstrução do país. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. Foram diversos encontros com líderes comunitários e de movimentos populares, artistas, comunicadores, trabalhadores da indústria naval, construção civil, aplicativos, catadores de materiais recicláveis. Em pauta, a elaboração de políticas públicas para atender especialmente aqueles que mais precisam da presença do Estado. É por isso que ele ganha meu voto. Ele entende o que o povo brasileiro precisa, onde está o problema e que ele quer resolver isso. Vendia muita abacaxi de caju na cabeça. E hoje eu tenho 4 filhas formadas por causa de você. Lula ainda aproveitou para conhecer as instalações da Rede Povo de Comunicação do PT, onde conversou virtualmente com 5.000 dirigentes do partido em todo o país. Daí em diante, a agenda foi se intensificando cada vez mais, fortalecendo a aliança para a construção do Brasil do futuro. Em outro encontro virtual, Lula conversou com mais de 8.000 comunicadores e comunicadoras de todo o Brasil. A gente tem que aproveitar uma campanha para a gente conversar sério. Porque a gente está conversando com uma família que está sentada no sofá, ali estão os avós, ali estão os pais, ali estão os filhos, os netos, e a gente tem que falar com respeito para essa gente e falar do futuro desse país. O ano é 2022. Lula assume mais uma vez o desafio de se candidatar à presidência da República para recuperar e reconstruir o Brasil, com base na democracia. Mas uma democracia onde todos e todas tenham acesso a oportunidades, à comida, à moradia, à saúde, à educação. Eu estou feliz porque as pessoas que imaginavam que ia acabar com a gente, as pessoas que acharam que me prendendo iria acabar com o movimento, eles achavam que ia parar com a luta. Lula se apresenta como ponto de união, o elo de coalizão pela democracia onde as pessoas convivam em harmonia em meio às divergências. O papel do presidente é uma espécie de papel de maestro de uma orquestra que tem múltiplas, harmonias, e nós precisamos criar uma harmonia nesse governo. E o papel do presidente da República. Um grande movimento entra em cena pela retomada de direitos, unindo de forma inédita todas as centrais sindicais, aproximando-se de outros partidos políticos, reunindo ex-presidenciáveis e ex-presidentes, ampliando o leque de alianças com todos os setores da sociedade, em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento algo muito mais importante nos une: o desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Eu não quero ser candidato apenas do PT. Eu quero ser candidato não apenas dos partidos aliados. Eu quero ser candidato de um movimento, das pessoas que amam, das pessoas que gostam de paz, das pessoas que têm amor,
É preciso unir os divergentes para enfrentar os antagônicos. A frase de Paulo Freire tornou-se a máxima de Lula em torno de um projeto de reconstrução do Brasil e de retomada do crescimento econômico com desenvolvimento e inclusão social. Não por acaso, o nome escolhido para ser o seu vice, anunciado em abril de 2022, foi a do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Quando em abril deste ano, convidei o companheiro Alckmin para ser meu candidato a vice, muita gente achou estranho, porque pensou que nós éramos inimigos. Mas a verdade é que eu e Alckmin nunca fomos inimigos, fomos adversários. E um dia nós sentamos para conversar, botamos a divergência na mesa e chegamos à conclusão de que devíamos nos unir em nome de uma causa muito maior, a pacificação e a reconstrução do Brasil. 7 de maio de 2022. É lançado o movimento Vamos Juntos pelo Brasil, reunindo mais de 4.000 pessoas, entre militantes, representantes de movimentos sociais, lideranças partidárias, artistas e intelectuais. Começa a se desenhar uma grande festa da democracia, fundamentada na união e no amor. Nunca antes na história deste país, tantos partidos, movimentos populares, sindicatos, centrais sindicais, associações de classe, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, artistas, intelectuais, atletas, pessoas de diferentes cores, religiões e orientações sexuais e preferências políticas se uniram já no primeiro turno de uma eleição para dizer: basta de tanto ódio, de tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento e de tantas mortes. Cabe a nós inaugurarmos um novo tempo. Um tempo de paz, de democracia, união, prosperidade, amor e esperança. Junho de 2022. Com o objetivo de criar um programa de governo popular e que de fato respondesse às demandas da população, a coligação Vamos Juntos pelo Brasil lança uma plataforma virtual colaborativa. Ao todo, o programa recebeu mais de 8.000 propostas, tornando-se o maior processo participativo de construção coletiva de um programa de governo da história. É uma plataforma que já está colhendo sugestões e a gente vai fazer então um negócio bonito. O documento, estruturado a partir dos eixos: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania, apresentava as principais ideias-forças da Aliança Progressista, formada pelo PT, PCdoB, PV, PSB, Rede, PSOL e Solidariedade, visando a reconstrução do Brasil. Nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede, que significa acabar com a fome outra vez nesse país. Nós vamos ter que ter os tijolos, que significa aumentar o salário mínimo. E nós vamos construindo tijolo por tijolo até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania. Um país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito. 16 de agosto de 2022. É iniciada oficialmente a campanha e Lula faz seu primeiro pronunciamento como candidato à presidência da República na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Eu queria dizer para vocês que eu vim aqui hoje, nesse dia tão marcante na minha vida, em que a gente começa a campanha eleitoral, para dizer para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, eu não vou dizer eu vou dizer nós vamos ganhar as eleições, nós vamos ganhar, porque esse país precisa de nós. E daí pra frente não parou mais, recortando o país de ponta a ponta, fazendo questão de conversar olho no olho com cada brasileiro e brasileira. E eu queria dizer para vocês que a ideia de voltar a ser presidente da República desse país é para provar à elite que governa esse país desde 1500 que
aguardou para as ruas de todo o país serem tomadas por manifestações de apoio à chapa de Lula e Alckmin. Eu sei, eu digo sempre, quando a minha cabeça não pensar mais, eu sei que eu pensarei pela cabeça de vocês. Quando as minhas pernas não andarem mais, eu andarei pela perna de vocês. Quando o meu coração não bater mais, eu baterei pelo coração de vocês. E é o povo que vai recuperar esse país. É o povo que vai consolidar a democracia. Com a campanha ocupando as ruas de todo o Brasil, por muito pouco Lula não se elege logo no primeiro turno. Fortalecido e renovado, o ex-presidente se destacou nos debates e entrevistas com a experiência de quem governou o Brasil por 8 anos e se tornou o melhor presidente desde a redemocratização do país. Tenho orgulho de ter sido escolhido o melhor presidente da história do Brasil. E vocês sabem o que nós somos capazes de fazer. Gerar emprego, aumentar salário, aumentar a massa salarial, melhorar a saúde, melhorar a educação, fazer a universidade, que eu sempre falo que o problema não é governar, é cuidar do povo. Lula apresentou propostas para o Brasil do futuro, ao contrário do seu adversário. Lula tratou da realidade do povo e se comprometeu a transformar a vida das pessoas, devolver a esperança, o sorriso e o orgulho de ser brasileiro e de ser brasileira. Só o Lula mesmo para fazer isso para mim me dá essa felicidade imensa que eu sinto no meu coração. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, Lula, brilha nossa estrela. Não posso errar. Eu não tenho tempo de errar. Eu quero que vocês saibam que a minha determinação é fazer o que tiver que fazer. Mas que nós vamos acabar, nós vamos acabar com a fome. Que nós vamos recuperar o poder de geração de emprego nesse país. A democracia não é só o povo gritar que está com fome. Ele tem que comer. Não é só ele gritar que quer morar, ele tem que morar. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que tirou o Brasil do mapa da fome e alçou mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras da classe média, é eleito presidente mais uma vez nos braços do povo. O mundo comemora sua vitória, com a certeza de que o país retomará as relações internacionais em favor de uma governança global para todos e todas, com foco, mais uma vez e sempre, no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso país. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Já na primeira semana de novembro, é instituído o Gabinete de Transição, sob a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin, tendo Aloysio Mercadante como coordenador e ainda a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Por que a gente trabalhou tanto para ganhar, está trabalhando tanto para apresentar esse diagnóstico do Estado? Porque nós temos um projeto para o país, e é um projeto muito, muito diferente desse que está aí. Não é da destruição das políticas públicas, muito pelo contrário, é da construção de políticas públicas e colocar o povo como centralidade do orçamento. E a primeira grande medida tomada foi o encaminhamento da PEC do Bolsa Família. Porque é ela que vai garantir os recursos mínimos para a gente manter os investimentos básicos, os serviços públicos essenciais. Eu estou convencido que nós vamos fazer o melhor governo que nós já fizemos e, se Deus quiser, o melhor governo que esse país já teve.